colocando como terceira via dentro do PSDB para 2014? Olha, o PSDB, se tem uma virtude, é essa, de ter ótimos nomes, extremamente qualificados, para no momento certo serem ungidos pelo partido. Essa não é uma preocupação que o PSDB tem hoje, a ausência de nomes. E o senador Álvaro Dias realmente é um nome extremamente capacitado, como outros que o partido tem. O mais importante, nesse instante, é o PSDB, como eu disse, clarear as suas ideias, definir a sua plataforma, ousar mais em uma proposta alternativa para o Brasil. Eu quero dar uma palavra bem objetiva em relação à emenda 29, que foi sancionada ontem pela presidente Dilma, e reitero aquilo que já disse no Congresso. O governo federal perdeu uma extraordinária oportunidade de dar uma contribuição efetiva à melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil. Ao negar apoio à emenda de um membro do PT, então o senador Tião Viana, que previa que 10% da receita da União fosse investida em saúde, ela fez com que essa regulamentação fosse praticamente inócua. O ônus recai quase que exclusivamente sobre estados e municípios. Nem a perspectiva de uma reavaliação do PIB, que constava do projeto aprovado, para cima, que possibilitaria que o governo federal entrasse com mais algum recurso, nem isso foi mantido pela presidente, foi vetado. Então, na discussão da regulamentação da PEC 29, o governo federal virou as costas para o atendimento à saúde. Hoje, os municípios do Brasil, em média, gastam cerca de 20% da sua receita em saúde, o mínimo constitucional é de 15%, os estados gastam 12%, era absolutamente natural que o governo federal pudesse investir pelo menos 10%, já que é ele quem vem aumentando a sua arrecadação, fazendo crescer a sua participação no bolo tributário. Infelizmente, em relação, mais uma vez, à questão da saúde, o governo federal virou as costas para essa que é a maior demanda da população brasileira. Você acha que o abacaxi no colo dos estados? Olha, os estados vêm se adequando, os estados vêm fazendo historicamente esforço nessa direção. O governo federal, ao contrário, a participação, se nós voltássemos a 10 anos atrás, a participação da União em todos os investimentos da saúde, no conjunto de investimentos de saúde pública do Brasil, caiu cerca de 10% em relação ao que existia há 10 anos atrás, enquanto a participação de municípios e estados proporcionalmente vem crescendo. Portanto, a União, que mais cresce, que vem crescendo mais a sua arrecadação, portanto, que tem hoje mais de 60% de participação no bolo tributário, é quem menos tem contribuído historicamente ao longo dos últimos 10 anos. Um equívoco grave que vai na direção oposta daquilo que nós temos defendido, uma refundação da federação, um fortalecimento dos estados e dos municípios. Portanto, a ação do governo no Congresso e agora a sanção da presidente da República onera exclusivamente municípios e estados. De forma prática, como que a aprovação da emenda 29 reflete em Minas Gerais? Olha, o governador Anastasia vem fazendo um esforço histórico, esforço que nós já vínhamos fazendo nos últimos 8 anos anteriores ao seu governo, de, dentro das condições do Estado, ano a ano, aumentarmos os investimentos em saúde. Isso vai continuar ocorrendo. O esforço agora vai ter que ser ainda maior. Infelizmente, não há o esforço solidário do governo federal, que teria claramente margem para isso. Portanto, a aprovação que a oposição lutou para que ocorresse, da emenda 29, nos moldes da proposta do senador Tião Viana, garantiria pelo menos mais 60 bilhões de reais para a saúde pública no Brasil, que ela é carente de recursos e carente de gerenciamento. Portanto, houve uma omissão grande do governo federal nessa matéria. Alguma novidade o senhor traz de Brasília? Não, na verdade eu tenho, desde o início do período chuvoso, mesmo ano passado, conversado quase que diariamente com o governador Anastasia. A nossa SEDEC é reconhecida hoje como a mais bem estruturada do país, reconhecida pelo governo federal, um esforço que nós fizemos nos últimos 8 anos e que nós estamos aqui buscando é resgatar a nossa experiência de 2003, quando nós tivemos cerca de 50 óbitos, foi talvez a maior tragédia das últimas décadas em Minas Gerais, logo nos primeiros dias do nosso mandato. Nós tivemos uma grande mobilização da sociedade civil, trouxe ao governador Anastasia essa sugestão, que obviamente ele já trabalhava, e hoje nós iniciamos uma conversa com as duas principais entidades de classe de Minas Gerais para que nós voltemos a ter o apoio solidário das empresas que podem contribuir para a reconstrução. Nós acreditamos em algo em torno de 1.000 casas que foram totalmente destruídas. Faremos isso em parceria com as prefeituras, com monitoramento do Ministério Público, e acho que é uma resposta efetiva que nós poderemos dar, repito, a partir da experiência que nós acumulamos ao longo dos últimos 9 anos. Senador, sobre a eleição municipal, o Roberto Carvalho está tentando emplacar a candidatura própria aqui e como estratégia de vincular o Lacerda a um jeito tucano de governo. O senhor identifica no Lacerda um modo
Tucano de governar? Se é essa a argumentação do vice-prefeito, ele faz um enorme elogio ao prefeito municipal. Nós nos orgulhamos muito do que o prefeito Márcio Lacerda vem fazendo em Belo Horizonte. A população reconhece o esforço do seu trabalho e acho que o modo tucano de governar é o que faz o governador Anastasia, o que faz o governador Geraldo Alckmin, o que fez o governador Serra, é a eficiência, é a meritocracia, ao invés do aparelhamento da máquina pública, são metas estabelecidas e cobradas para serem cumpridas em benefício da população e não de pequenos grupos. Então, o modo tucano de governar é algo que vem dando certo historicamente no Brasil. Deu em Minas Gerais, vem dando em Minas Gerais e vem dando em Belo Horizonte. Nós nos orgulhamos muito de que o prefeito Márcio Lacerda tenha, sim, características de gestor público, não apenas probo e honrado, mas eficiente, porque ele privilegia a meritocracia e não, como o PT, o aparelhamento da máquina pública.